Olá pessoal, vamos nesse módulo aqui discutir o nosso objetivo de pesquisa. Bom, você já deve ter pensado no seu tema, na afirmação do seu tema, com os elementos que a gente espera dele. Você já deve ter visto como que do seu tema de pesquisa você faz a sua pergunta, seu problema de pesquisa, de maneira que ele fique coerente com o seu tema. Com a sua pergunta, agora a gente vai traçar o seu objetivo. E nós vamos fazer o mesmo esquema, a mesma dica, mesmo formato aqui do tema para o problema, nós vamos agora para o objetivo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa afirmação que você está elaborando como tema de pesquisa ou como pergunta e transformar isso no objetivo. Vamos colocar o verbo que vai determinar esse objetivo, descrever, compreender, explicar, analisar, e dentre outros verbos que a gente tem para colocar no objetivo de pesquisa, tirar o ponto de interrogação lá da pergunta e formular o objetivo. Professor, por que a gente faz isso? Para que o nosso tema, nosso problema e nosso objetivo seja coerente. Para que a gente não esqueça de que no objetivo conste a nossa população de estudo, né, com a qual a gente quer estudar. Para que a gente não esqueça que o cenário da pesquisa também está na pergunta e também está no objetivo. Então, os elementos das várias partes do projeto vão mantendo a sua coerência. Vamos lá ver o que a gente pode discutir aqui em relação aos nossos objetivos de pesquisa, ok? Objetivo, vamos na parte teórica aqui da nossa definição, é determinar um resultado que se espera atingir e que, se alcançado, dará resposta ao problema. Ok, é aquilo que, quando eu cumprir, quando eu conseguir, quando eu desenvolver, respondi o meu problema. Então está super amarrado com o problema de pesquisa. Capta a essência da pesquisa e estabelece a direção geral da investigação. Sim, veja, se o meu problema de pesquisa deu identidade, individualizou minha pesquisa, o meu objetivo ele deu a direção dela, para mim que estou formulando como projeto, né? Então, eu delineei o assunto quando eu fui lá para o meu tema, eu especifiquei a minha pesquisa quando eu formulei o problema, agora eu vou traçar no projeto o objetivo, o caminho que ela vai seguir, né? Onde é que eu quero chegar, na verdade, pelo caminho? Porque o caminho a gente não pode esquecer, é método. Mas onde eu vou chegar neste objetivo? Pode ser desdobrado em questões que detalham e clarificam o seu conteúdo. Sim, porque normalmente eu trabalho com objetivo geral na pesquisa, mas eu posso desenvolver também os objetivos específicos, aquele passo a passo que vai me permitir dizer melhor a que essa pesquisa veio. Declaram a finalidade da pesquisa. Essa pesquisa ela veio para descrever, ela veio para explicar, ela veio para identificar, ela veio para analisar, ela veio para compreender, ela veio para que ela veio no mundo, né? Ela veio para um desses verbos a gente vai empregar lá no seu projeto de pesquisa. O verbo usado no objetivo, ele é esse verbo indicativo que ele determina a complexidade da análise. O que isso significa? Isso é extremamente importante quando a gente está falando de objetivo. Porque a dúvida é simples. Professor, que verbo que eu coloco no meu objetivo? Aí eu vou dizer, você vai até onde com essa pesquisa? Né? Eu vou fazer uma análise super complexa, eu sou um aluno de doutorado, eu estou desenvolvendo uma tese, então nós vamos para análise. Né? Ah, mas eu sou qualitativo, então nós vamos para compreensão. Porque você está num nível de pesquisa que a gente vai exigir isso de você. Eu estou iniciando ou ainda é um tema muito pouco explorado, independente do nível da pesquisa. Então eu vou descrever, eu vou explicar, eu vou identificar. Então perceba que identificar, descrever, explorar são verbos que dão a sensação e dão a ideia de que você vai fazer algo lá no método que é mais simples. Descrever, explicar, ou explorar, ou identificar, né? Se você usa analisar, a gente está entendendo que você vai fazer o detalhamento, a análise do material. E aí, para pesquisa quantitativa, cabem todos aqueles testes psicométricos que a gente tem. Vou fazer análise dessas variáveis, vou fazer análise desse fenômeno.
Se a gente vai para uma proposta qualitativa, a gente está aqui pensando no vou compreender. Posso analisar? Vou analisar. Analisar a percepção, analisar o conhecimento, analisar o significado também cabe. O analisar ele é muito empregado nos objetivos, né? Porque ele casa com várias abordagens. Mas descrever e explicar é para a gente que ainda está se familiarizando com esse objeto de pesquisa. Normalmente porque a sua pesquisa, se for um tema muito original, né, a gente precisa começar a descrever. Não tenho ainda muita coisa para analisar, então vou descrever. E mesmo assim é uma super pesquisa. Ah não, é um tema muito debatido, já tem muita coisa envolvida, mas eu peguei uma variável com outra para fazer uma análise de um tema que é muito batido já, percebe? Mas aí a análise é complexa e mais aprofundada. Então o verbo, ele fala do nível de análise que você vai fazer na pesquisa. Ah, o aluno desavisado, o iniciante, ele não tem a experiência, então às vezes ele põe um verbo lá que amarra ele lá na frente, mas ele não está sabendo. Estou aqui para te explicar isso, tá? Use esse verbo com consciência, tá? Se você vai fazer uma análise que vai descrever, por mais que seja qualitativo ou quanti, independente, é mais um nível descritivo, eu quero descrever algo sobre esse fenômeno. Então, vai no verbo descrever, no seu objetivo. Ah, não, eu vou fazer algo que é mais uma análise de conteúdo, muito usado na pesquisa qualitativa, né? Vou fazer uma análise de conteúdo. Então, a gente pode usar análise, nós vamos fazer análise da percepção, né? Buscando compreender, buscando descrever, ok, mas esses são passos menores do que a análise em si. Veja, então a gente tem ali essa implicação com o verbo do objetivo. O verbo usado no objetivo também fala da complexidade do fenômeno estudado na literatura. Isso aqui eu acho que eu já me adiantei aqui na minha explicação, né? Então, se é um fenômeno inicial, eu vou descrever e explicar. Se ela for muito original, pode ser uma pesquisa desde TCC até dissertação ou tese, né? A descrição de algo super novo gera uma pesquisa muito interessante de alta complexidade, mesmo que seja descrever. Se eu vou analisar, é um fenômeno que às vezes já está descrito. O que eu escolhi estudar já está descrito na literatura, mas agora tem um pedacinho ali que os autores ainda não conseguiram responder, que eu vou responder. Então, às vezes só descrever não basta, às vezes você tem que dar um passo a mais. Então, vamos para uma análise, ok? Esse verbo ele é muito importante. Devo ter objetivo geral e específico? Aqui é uma pergunta bastante recorrente. Toda pesquisa ela tem um objetivo geral que deve constar no projeto, tá? Toda pesquisa tem que dizer a que veio. Todo pesquisador diz a que veio quando ele coloca o seu objetivo. Eu gosto do pesquisador que se posiciona, né? O autor do texto se posiciona. Olha, a minha questão, por todos esses problemas que eu coloquei aqui na introdução, toda essa contextualização, eu vim responder isso. Como a minha pergunta é essa, o meu objetivo é esse. Se coloque no texto. Tome essa decisão de se colocar no texto. E o objetivo da pesquisa demonstra que a pesquisa veio, ok? Um objetivo específico, ele somente nascerá se houver um passo ou um detalhe, algo menor que eu vou realizar para eu atingir o objetivo geral. Muito comum, né? Quando a gente está fazendo a análise de algum fenômeno que acontece numa população, mas para eu determinar ou atingir esse objetivo, eu preciso descrever as características da população. Como algo que está associado ao meu problema de pesquisa, né? Então a gente descreve tal coisa, explica tal coisa para poder fazer a análise. Quando a gente pensa que existem passos menores a serem dados para eu atingir o objetivo geral, então eu estou diante dos meus objetivos específicos. Professor, eu não consegui pensar em nada. Eu disse que eu vou fazer a compreensão do significado da experiência de adoecer por diabetes mellitus, ou da experiência, né, de realizar um determinado procedimento. Então, quando a gente vai para a parte qualitativa da experiência, se eu descrever ou se eu compreender, já está ok, né? A gente não tem um passo que vai ser feito antes, mas podem existir alguns
algumas situações em que mesmo na qualitativa a gente vai partir para objetivos específicos, principalmente em pesquisas um pouco mais complexas. Normalmente só dizer do objetivo geral fica um pouco vago ainda, assim, todos os rumos que você escolheu tomar para responder a sua pergunta de pesquisa, não? Então aqui eu tenho compreender a experiência de médicos em comunicar notícias difíceis aos familiares como objetivo geral, uma ideia, ok? Um exemplo. Talvez para eu poder compreender essa experiência, eu preciso descrever essa experiência de comunicação das notícias difíceis, primeiro, e depois posso caracterizar os momentos de comunicação. Caracterizo os momentos, descrevo como é a experiência, mas a gente sabe, quando a gente está na praia qualitativa, que só descrever não é compreender. Então, descrevo, ok, mas agora eu vou partir para uma interpretação dessa experiência. Então, eu parto para um nível de uma hermenêutica que seja, então eu vou para um nível de compreender. Né? Fazer várias interpretações para poder fazer uma compreensão de uma experiência que eu descrevi num passo menor. Então, aqui está um exemplo. Mas é muito comum a gente poder definir um bom objetivo geral e ficar por ele mesmo, né? Aí, como que eu vou determinar isso na minha pesquisa? É interessante que a gente dialogue com o orientador e faça esse questionamento. Será que tem alguma coisa menor que vai estar no nosso caminho aí, que a gente precisa atingir para poder fazer o objetivo geral? Então, de repente, isso se torna o nosso objetivo específico, tá? Não confundir com método, ok? Porque metodologia é o caminho que a gente vai fazer para atingir o objetivo. Mas tem coisas que são do método mesmo, eles não têm que estar no objetivo, ok? Aqui os exemplos, vamos trabalhar com os exemplos, então, já que a gente está pensando nesse esquema, tema, problema e objetivo. A experiência de atuação das enfermeiras nos casos de internação por Covid na UTI. Eu tinha o meu problema de pesquisa. Como é a experiência de atuação das enfermeiras nos casos dos pacientes com Covid na UTI? E aqui eu pego a frase, vamos a nossa lógica de construção aqui, né? Eu pego a frase com o fenômeno, a população e o meu contexto e vou pôr o meu verbo lá na frente. Tirei o ponto de interrogação. Coloquei o verbo aqui na frente. E eu escolhi aqui, para esse nível de complexidade nessa pesquisa, compreender a experiência. Então, de onde nasce o objetivo? Vem de uma pergunta bem formulada. E de onde nasce essa pergunta? Vem de um tema bem formulado. Então, o exercício é esse, de elaboração e pensar aqui nessas afirmações e nessas decisões que você está tomando em relação à sua pesquisa. Então, o fenômeno população e contexto estão na minha frase, meu verbo está ali na frente. Perspectiva dos enfermeiros sobre a SAI no caso dos pacientes com Covid em Tangará da Serra, que é mais um exemplo que a gente está trazendo. Qual a perspectiva? Era a minha pergunta. Né? E agora eu tiro o meu ponto de interrogação mais uma vez dessa afirmação e venho com o meu verbo. Descrever a perspectiva, tá? Tem um erro de digitação. Descrever a perspectiva dos enfermeiros sobre a sistematização da assistência de enfermagem para pacientes com Covid em Tangará da Serra. Descrever a perspectiva. Então, estou na fase descritiva aqui. Essa pesquisa ela vai parar por aí. Vai descrever a perspectiva. Ok. Está coerente com o problema, está coerente com o tema que a gente está propondo. Um outro exemplo agora. Os conhecimentos, as percepções e as práticas de cuidado de mulheres que vivenciaram a infecção pelo Zika vírus. Para quem viu os módulos anteriores, sabe que essa pesquisa ela já é concluída, não é um exemplo fictício, tá? Então, se você olhar as referências, você consegue ir ler esse artigo, ver como é que a pesquisa foi feita do começo ao fim, né? Que já está publicado como resultado. Mas se a gente pensar nela na fase de projeto de pesquisa, a gente pode ver o tema, a pergunta, quais são então os conhecimentos, as percepções e as práticas de cuidado dessas mulheres, e
tiro a minha pergunta, tiro a minha frase, né, do formato de pergunta, coloco o verbo aqui na frente. Então agora eu vou compreender os conhecimentos, as percepções e as práticas de cuidado dessas mulheres neste contexto. Tá? O que eu quero que fique para vocês aqui? São vários exemplos e tal, mas eu quero que vocês aprendam a lógica de construção, de pensar um tema de pesquisa, desse tema formular o problema e do problema fazer a afirmação desse objetivo. Ok? Mas professor, é a mesma frase, vai ficar repetitivo? Está repetitivo aqui, porque agora você está no bastidor da sua pesquisa pensando no que você vai fazer. Mas lá no texto, no projeto, essas coisas não estão juntas ali, né? Não vai ficar repetitivo, porque o projeto em si ele tem uma estrutura extensa. Mas aqui a partir do momento que eu determinei o objetivo, está casando com o meu problema de pesquisa e está casando com o meu tema. Outra pesquisa que também já foi concluída, né? Tem um artigo aí para a gente ler, caso você tenha interesse. Reorganização no cotidiano familiar devido às repercussões da condição crônica por câncer. Como o adoecimento crônico por câncer reorganiza o cotidiano de quem adoece a sua família? Pergunta de pesquisa. Tirei o meu verbo, meu ponto de interrogação, tira a minha pergunta e coloco o verbo. Compreender, então, a reorganização do cotidiano familiar diante das repercussões do adoecimento pela condição crônica câncer por meio da história de vida focal. Aqui, essa pesquisa aqui, ela é mais antiga, é interessante como a gente ainda consegue observar coisas que podem ser melhoradas, por mais que a pesquisa já tenha sido publicada. Quando eu vejo no objetivo por meio da história de vida focal, o que é isso? O que isso está fazendo aqui, nessa frase? E a gente vai ver muito isso em muitas pesquisas já concluídas, né? O que é isso que está acontecendo aqui? Isso aqui é método. Por meio da história de vida focal, então eu já estou dizendo que é uma metodologia de pesquisa qualitativa que é a história de vida focal. Então lá no método eu vou explicar o que é a história de vida focal e aí descrever o passo a passo da construção da pesquisa. Mas olha que interessante, uma banca que avaliasse essa pesquisa poderia dizer bem assim, olha, tem uma parte do método no seu objetivo. E aí a gente pode se precaver dessa situação, deixar para o método aquilo que é do método e deixar no objetivo aquilo que a gente espera encontrar coerente com a pergunta e com o tema. População, fenômeno e contexto. A frase poderia ter terminado ali. Outro estudo, o estudo de revisão que a gente traz como exemplo. As características das publicações científicas sobre empatia em saúde. Eu tenho a minha pergunta, como se caracteriza a produção científica sobre empatia e saúde. E agora o meu verbo é analisar. Então pego a minha afirmação de pesquisa, pego o meu problema, tiro do formato de pergunta e coloco o verbo na frente. E o verbo aqui é analisar. Aqui nesses slides vocês puderam perceber, né, que está colorido a frase para mostrar que a população, o fenômeno e o contexto eles continuam ali. A gente não abandonou eles. Nós estamos com eles, com esses três elementos desde o tema, né? Então, é isso mesmo que a gente quer. Que a gente não abra mão das decisões que a gente tomou. Porque é muito comum eu começar a escrever, daqui a pouco eu estou falando de uma população diferente do que eu me propus a estudar no tema. Aí o texto se perdeu, né? Aí eu coloquei que eu ia estudar determinado fenômeno, daqui a pouco eu estou partindo para um texto que está falando de outra coisa, ou citando outro contexto. Não é isso que a gente quer, né? Nós queremos uma pesquisa coerente entre as partes, né? No texto que seja objetivo e claro. Agora é com você, jovem. Você não pode ter chegado até aqui neste módulo e não está rascunhando ou escrevendo a ideia da sua pesquisa, tá? É a ideia. Daqui a pouco a gente vai partir para algo que vai te ajudar a escrita do texto, aquela coisa toda da introdução, de referencial, mas por enquanto é aqui com você pensando nesses elementos. Então, definir os objetivos da sua pesquisa é essencial para que a gente possa avançar para o próximo passo, pensar os próximos elementos, porque agora a gente começa
a sair um pouco da casinha em relação à população, fenômeno e contexto. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos partir para questões que são mais complexas, para elaboração de coisas que são mais textuais. Não é mais construir frase, não vai ser mais construir as afirmações, né? Frases curtas e objetivas, que a gente tem feito até agora. Agora a gente vai para o exercício de reflexão. Vamos pensar os pressupostos, as hipóteses da pesquisa? Vamos pensar na justificativa? Então a gente começa a construir partes textuais, ok? Mas eu não posso avançar daqui sem ter claro o que eu ensinei, né, até neste momento, até neste módulo, em relação a tema, problema e objetivo. Dá uma olhada nesse objetivo que você está pensando. Veja se está claro para você até onde você vai com a sua pesquisa. É descrever, eu estou feliz com isso, é isso mesmo. Eu vou explicar, eu vou explorar, e é só isso mesmo, ok. Eu vou analisar, eu vou compreender. Então, eu tenho competência para isso, vou um passo a mais, né? Ainda não tenho competência, mas eu estou aqui estudando, eu estou na pós-graduação, eu vou fazer aquela disciplina que vai me ensinar uma análise que eu ainda não sei. Então eu vou poder traçar isso como objetivo da minha pesquisa. Pensa aí no verbo que você está utilizando e reflete sobre ele. E é isso, a gente vai ficando por aqui neste módulo de construção do objetivo da pesquisa. Eu espero que você esteja nos intervalos desenvolvendo, pensando. Eu estou aqui para te ajudar a pensar a sua pesquisa. Então eu coloco um pouco de teoria aqui no nosso conteúdo, dizendo o que é, para que veio um objetivo de pesquisa. Dou exemplos, e alguns exemplos são de pesquisas que eu já concluí, então são pesquisas, exemplos práticos, digamos assim, e que foram publicados. E quando a gente coloca do publicado é que a gente espera que a publicação ela tenha uma certa qualidade, ou seja, a pesquisa que deu certo, né? Então eu tenho exemplos práticos para te ajudar a inspirar. Não existe inspirar você a construir sua pesquisa. Não existe receita de bolo. Não tem como eu te dar algo pré-formatado se eu não estiver simplesmente falando de formatação, né? Olha, tem algo pré-formatado. É só para formatação. Mas e o conteúdo? O conteúdo é que é importante. E eu quero que você faça o conteúdo de acordo com a sua ideia. Então vá desenvolvendo as reflexões aí e colocando o seu rascunho em relação ao tema, ao problema, e agora mais um elemento para você pensar, que é o objetivo da pesquisa. Vamos continuar e vamos escrever esse projeto. Próximo tópico, próximo módulo, a gente se vê. Até mais.